tem fundamento, é preciso preparo. Saravá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a conduta, a atitude, também a vida do médium bandista fora do terreiro. Mas antes que eu adentre esse assunto, você que está chegando agora ao nosso canal, aproveite e já se inscreva, acione lá o sininho para receber as notificações e se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse conhecimento que ele é divulgado de forma completamente gratuita e isso nos ajuda muito. Bem, falar sobre a vida fora do terreiro, eu sempre coloco que nós temos que ter em mente algumas coisas que são algumas premissas básicas e que não depende só, muitas vezes, do falar, mas mais também de uma atitude. Mas vamos começar com o falar, então. O que não acontece com o falar? Nós temos que ter um pouco de cuidado, nós que somos sacerdotes e médiuns também da corrente astral de Umbanda, que nós temos que primeiro pensar, refletir naquilo que nós vamos falar. Por quê? Nós temos que ter em mente que aquilo que nós vamos falar, nós temos que fazer a seguinte pergunta: será que isso que eu estou falando seria o que a entidade falasse? Porque a entidade, ela vem de um campo de luz, da Aruanda, e ela tem conhecimento maior. E eu sempre digo que nós temos que nos espelhar naqueles que são mais evoluídos. E são o quê? Os ancestrais de Umbanda, que são caboclo, preto velho, criança. Então, quando nós falarmos alguma coisa, nós temos que pensar se era isso, se era aquela abordagem, daquela maneira que aquelas entidades colocariam. Isso vai nos evitar sérios problemas, porque vai o quê? Nos, por assim dizer, domesticar os nossos instintos. E nós vamos ter mais um poder de reflexão e, aliado a esse poder de reflexão, nós vamos querer ter um sentimento mais harmonizado que vai produzir uma, por assim dizer, ação equilibrada. Então nós vamos ver que isso tudo depende de algo que nós temos que ter esse anteparo para que a gente possa, assim, por assim dizer, construir uma vida fora do terreiro. E essa vida fora do terreiro nós temos que ter esse cuidado com as entidades. Mas só isto basta? Não, não basta. Nós temos que ser íntegros cada vez mais, também nas atitudes e promover também algo fora do terreiro, ou seja, levar o terreiro, o templo, a choupana para a sociedade, para o mundo profano. E como se faz isso? Se faz isso com vários eventos que a gente pode e deve realizar. Por exemplo, aqui no Templo Luz do Caminho, antes de ocorrer a pandemia, nós tínhamos o quê? No dia 15 de novembro, que é o dia da Umbanda, em vez de nós ritualizarmos esse dia, muitas vezes internamente aqui, ou numa gira pública, o que nós fizemos? Nós fizemos um evento com a comunidade aqui ao redor do terreiro. Ou seja, pedimos por assim dizer, a autorização para o fechamento da rua, aos órgãos competentes, à prefeitura, e montamos um projeto que resultou num evento. Esse evento tinha o quê? Para a criançada, muro de escalada, pintura, uma série de atividades, piscina de bolinha, enfim. E tinha também o quê? A questão também social e educacional. A educação social, por assim dizer, ou seja, palestras sobre AIDS, a DTS, corte de cabelo, assessoria jurídica também, que quem poderia estar precisando, médicos também, Instituto do Coração, nós fizemos uma parceria. Então, veja bem, nós montamos um evento, por assim dizer, não completo, que sempre tem alguma coisa para fazer, corte de cabelo também, unha, enfim, tudo que relacionado com o profano e com a sociedade, para que isso possa, sem o que, veja bem, sem ter justamente de nós atrelarmos isso, que a pessoa teria que ser o que? Membro do terreiro para participar, não um evento aberto para a sociedade.
Então nós vamos ver que nós temos esse cuidado de não profanar o sagrado. Quem está promovendo realmente é o Templo Luz do Caminho, mas nós não exigimos de nada nem de ninguém para que participe ou que seja beneficiado com essas ações que nós fazíamos, que foram interrompidas um pouco antes da pandemia, e que talvez, seguramente a gente está programando isso aí, que volte no decorrer do ano que vem. Esse ano ainda não deu para fazer, porque parece-me que, de novo, né, nós estamos aumentando um pequeno surto aí, nós temos que ver como é que fica isso. Mas nós vamos ver que talvez no ano que vem a gente possa voltar com essas atividades, que são o quê? Atividades com a comunidade, ou seja, levar o templo, aquilo que o templo representa, fazendo essa interface com a sociedade, com a comunidade. Então essa também é uma atitude que os médiuns de Umbanda devem ter, um terreiro deve ter esse cuidado, para o quê? Para fazer essa interface com a comunidade e com a sociedade, para nós não ficarmos fechados nas quatro paredes de um templo e só aqueles que nos conhecem e é que vêm nos visitar e que não sabem das outras atividades que nós temos. Então isso é muito importante que a gente possa fazer. E essa atitude do médium pessoal, de ele refletir antes de falar, para ter uma ação equilibrada, é essencial, é ouvir a sua entidade. Ah, mas eu não sou médium, porque tem médium de corrente que não é médium também corporativo, mas ele está vendo as entidades falarem, as outras entidades, o aprendizado, então ele tem que levar justamente esse upgrade que é dado para ele. Ele tem essa assistência, por assim dizer, de uma elevação muito elevada. E isso nos transforma em médios melhores e em cidadãos melhores. Se gostou desse vídeo, compartilhe. Até a próxima semana. Luz no caminho e paz no coração. Saravá!